Que você nos acompanha aí da sua casa. O nosso culto da comunidade evangélica de Confissão Luterana de São Bento do Sul, eu sou o pastor Nestor. Que bom que você nos acompanha aí da sua casa, da sua residência e provavelmente também com a sua família. E esse nosso culto é celebrado em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É a presença do Triuno Deus que nos acompanha neste momento. E a palavra com a qual nós queremos saudar a vocês para esse nosso culto está em Romanos, no capítulo 15, no versículo 4, que diz assim: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Perseverança, bom ânimo e esperança. 3 coisas: perseverança, bom ânimo e esperança. Estas palavras querem nos acompanhar no nosso culto na perspectiva do perdão. E é nesse sentido que também o Salmo de número 103, os versículos de 1 até 8, nos falam. E a palavra do Senhor nos diz assim: bendize a minha alma, Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma, Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova, como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo, ou seja, tem paciência e, acima de tudo, muito benigno. Assim nos diz a palavra de Deus, quando ela também nos convida a confessarmos os nossos pecados. Porque o salmista diz no versículo 3, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, ou seja, quem perdoa todos os teus pecados, todos os teus erros. E é por isso que, numa palavra de oração, eu quero convidar você agora a também confessar ao Senhor os seus pecados. Oremos. Querido e bondoso Deus, nós te agradecemos porque a tua palavra vem ao nosso encontro neste momento. Porque ela é a palavra renovadora, a palavra que edifica a nossa vida, nos dá perseverança, nos dá confiança e também nos dá esperança. Por isso, ó Deus, renove a nossa fé, perdoa também os nossos pecados, porque a tua graça é infinita, o teu amor é ilimitado e nós não podemos muitas vezes compreender este teu amor infinito, essa tua graça ilimitada.
Por isso nós te pedimos, ó Deus, perdoa os nossos pecados, sara as nossas feridas emocionais, cura também as nossas feridas físicas, se assim tu o quiseres. E assim então esteja conosco neste momento, abençoando também o culto deste dia. Na tua presença nós te agradecemos, orando em nome de Jesus. Amém. Assim como nós lemos no Salmo que Deus nos perdoa, nós também queremos agora ouvir o primeiro hino do nosso culto, que nos diz que Deus, com a sua infinita graça, chega até nós, conforme a tua infinita graça. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós neste momento. Quero trazer a vocês a leitura do Evangelho de Mateus, no capítulo 18, os versículos de 21 até 35. É o texto previsto para este final de semana na nossa igreja. E o texto nos diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecar contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a sua mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. E então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou os seus conservos, que lhe devia
100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. E então o seu servo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, lançou-o na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. E então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indagando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Queremos hoje falar sobre perdão, mas antes de entrarmos exatamente no tema, eu gostaria de perguntar como você está. Como estão os seus relacionamentos? Porque o perdão, ele restaura relacionamentos. Como estão os relacionamentos com a sua família? Se eu perguntar, talvez você diga assim: olha, está tudo bem. Está tudo bem. Está, de repente, verde como este ramo aqui. Mas será que lá dentro não está meio quebrado? Será que, de repente, os teus relacionamentos não estão quebrados? Conta-se uma história que, certa vez, uma pessoa foi procurar um pastor para falar de uma desavença familiar. Depois de um tempo de conversa, então, o pastor perguntou se ela estava disposta a perdoar aquele parente que lhe havia magoado profundamente. Ao que ela disse que a mágoa foi tão grande que ela não conseguia perdoar. Então o pastor explicou por alguns minutos a importância do perdão. Só que essa pessoa disse: olha, eu não consigo perdoar. Aí continuaram mais alguns momentos conversando. E de repente, antes de se despedirem daquele dia, o pastor então convidou essa pessoa para fazer uma oração. E essa pessoa então disse assim: pastor, sim, nós vamos fazer uma oração, mas eu quero também orar o Pai Nosso com o senhor. Ótimo, diz o pastor. Então, fizeram a oração e daí o pastor convidou essa pessoa para que orassem junto o Pai Nosso. Daí eles começaram assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Amém. O pastor terminou assim, a pessoa ficou surpresa e questionou o pastor e disse assim: pois é, mas nós não oramos por completo a oração do Pai Nosso. O senhor parou justamente antes daquela parte que fala sobre o perdão. Então o pastor disse assim para essa pessoa: pois é, você me disse que não estava conseguindo perdoar a pessoa que magoou você. Então nós só vamos terminar a oração do Pai Nosso depois que você procurar essa pessoa, fizer as pazes e voltar aqui e me dizer que está tudo bem. Talvez essa história mexeu com você. Talvez essa história fez lembrar você de alguma situação que você está vivendo neste momento. Talvez você esteja magoado com alguém. Talvez você feriu alguém ou alguém feriu você. E você não consegue nem conversar direito com essa pessoa. Talvez você também precisa pedir perdão. Precisa tomar a iniciativa em pedir perdão. O pastor Enéas Tognini, pastor que faleceu já em 2015 com 101 anos de idade,
Foi um pastor que percorreu muitos lugares do Brasil, em muitas igrejas, diferentes denominações, e ele escreveu as suas experiências, dizendo que ele percebeu que o pecado que mais ele encontrou na igreja brasileira, em diferentes denominações, foi o pecado da mágoa. Pastores feridos, lideranças feridas, casais feridos, filhos feridos, irmãos magoados uns com os outros, pais magoados com filhos, filhos magoados com pais. E quando eu falo dessa questão de perdão, eu sempre de novo lembro de uma história que me marcou muito. Uma experiência que eu tive alguns anos atrás, algumas pessoas talvez já ouviram eu contar essa história, mas eu vou contar ela de novo para que você perceba o quanto muitas vezes a mágoa faz com que famílias estejam separadas, ou membros de famílias estejam separados uns dos outros. Certa vez fui visitar uma senhora que estava hospitalizada, uma senhora já um pouco mais de idade, e conversando com ela, ela me disse assim: pastor, meu filho está brigado comigo. Nós brigamos já há algum tempo atrás, e eu gostaria de pedir ao Senhor que o Senhor fosse conversar com meu filho, e eu estou pedindo perdão, quero pedir perdão, pedir que o Senhor interceda por mim, diante do meu filho, para que a gente se reconcilie e possa voltar de novo a ter paz na nossa família. Aí eu orei com esta mulher antes de sair do hospital, e momentos depois eu já encontrei o filho dela na cidade e fui conversar com o filho, e ele... falei para o filho: eu sei, sua mãe me falou que vocês estão brigados e tal, e sua mãe então está querendo pedir perdão, quer fazer as pazes com você, e eu trago então para você essa solicitação da parte da sua mãe. Este senhor, com um semblante bastante triste, fechado, com um sentimento de ódio, olhou para mim e disse assim: minha mãe pode morrer, que eu não vou perdoar ela, e se ela morrer, eu nem vou no sepultamento dela. Eu respirei fundo, tentei convencer aquele filho, mas ele se mostrou irredutível. Digo: tá bom, se você não quer, eu não posso fazer nada, apenas estou trazendo a você um pedido da sua mãe. Uns 4 ou 5 dias depois, esta senhora veio a falecer. E o filho cumpriu a sua promessa. Não foi nem no sepultamento da sua mãe. Histórias reais. Histórias reais que mostram o quanto muitas vezes as pessoas estão magoadas umas com as outras, e aí a separação familiar acontece. Um escritor chamado C.S. Lewis, temos uma imagem aí para você ver esta frase, ele diz assim: é mais fácil falar de perdão do que perdoar. Sim, é mais fácil falar de perdão do que perdoar. Tem mais 2 frases que você pode pausar um pouquinho o vídeo e ler também essas 2 frases. E justamente por isso, quantas vezes se fala de perdão, mas não se consegue perdoar. E não perdoar, uma outra imagem que nós mostramos aí para você também. Não perdoar transforma você em uma vítima daquele que o feriu. Não perdoar transforma você numa vítima daquele que o feriu. Exatamente. Quem não consegue perdoar, fica lembrando desse fato anos e anos, muitas vezes. A história de Mateus 18 nos fala justamente de perdão. Pedro primeiro pergunta para Jesus se nós devemos perdoar 7 vezes. E daí Jesus responde: olha, são 70 vezes 7. É lógico que essas 490 vezes é um número simbólico
para mostrar que o perdão é ilimitado. Daí vem o exemplo da parábola do empregado que foi perdoado por uma dívida impagável e não perdoou quem lhe devia, digamos assim, uma mixaria. O texto bíblico diz que aquele empregado devia 10.000 talentos. Se transformarmos isso em quilos de ouro, são 350.000 quilos de ouro. O grama do ouro hoje está em, acho que quase R$330. Se multiplicarmos isso seria uma dívida de aproximadamente 120 bilhões de reais. Não dá nem para imaginar a quantia. E esses, vamos dizer, 120 bilhões de reais foram perdoados. Só que esse mesmo cara que recebeu o perdão dessa grande dívida não conseguiu perdoar o outro que devia 100 denários, o que seria mais ou menos 100 dias de trabalho. Enquanto que, para pagar a dívida dele mesmo, ele teria que trabalhar 150.000 anos. Claro que essa comparação é exagerada, Jesus fez aqui um grande exagero. Mas falando em números, estes 120 bilhões de reais é realmente um valor incalculável. Se nós olharmos aquilo que o governo está gastando agora com o auxílio emergencial até o dia 31 de agosto, o governo pagou 184,6 bilhões a 67 milhões de pessoas. Ou seja, a dívida desse cara, em princípio, era impagável. Claro que Jesus exagerou nessa comparação, mas justamente para mostrar que o perdão de Deus é ilimitado. Nós primeiro somos perdoados, para depois perdoarmos, para perdoar os outros. Ouço muitas vezes as pessoas dizendo que vamos dar tempo ao tempo e daí tudo se resolve. Mentira. O tempo ele não cura feridas. O tempo ele gangrena as feridas. Dar tempo ao tempo não é perdão. A falta de perdão faz com que as pessoas adoeçam fisicamente. A Organização Mundial da Saúde afirma que mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais são vítimas de doenças psicossomáticas, ou seja, as pessoas adoecem porque não perdoam. Quantas úlceras, quanta pressão alta e quantos tantos outros problemas de saúde decorrem porque as pessoas não conseguem perdoar. Pessoas que não confessam os seus pecados adoecem, ou pessoas que não perdoam os outros também adoecem. Tiago 5,16 diz que quando nós confessamos os nossos pecados uns para os outros, nós somos curados. Sim, nós somos curados. Eu vou dar 2 exemplos bíblicos. Jacó, para não ser morto, fugiu do irmão Esaú por ter vendido o seu direito de primogenitura. E ele só voltou 20 anos depois para pedir perdão ao irmão. Mas durante esse tempo ele relembrava essa questão. Só que Jacó primeiro enganou o irmão e depois foi enganado pelo sogro. Quando o sogro prometeu uma filha, ele deu outra. Então, muitas vezes, quem engana também depois é enganado. E o segundo exemplo bíblico é a história de José, o neto do Jacó, que depois de 22 anos, os irmãos ainda tinham a consciência pesada porque venderam ele como escravo, como mercadoria barata. Mas José, no seu íntimo, já tinha esquecido o mal que os irmãos fizeram para ele, porque o primeiro filho que nasceu
para José, o primeiro filho de José, ele deu o nome de Manassés. E Manassés significa Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer. E depois que José se revelou aos seus irmãos, ele disse assim: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. Você já conseguiu perdoar quem fez um grande mal para você? José conseguiu perdoar porque ele tinha certeza de que o amor de Deus estava no seu coração e ele não precisava se vingar dos seus irmãos. Não basta apenas perdoar, mas precisamos buscar em Deus a orientação para abençoar a pessoa que de repente um dia nos feriu. Podemos pagar o mal com o bem, exatamente como fez José. E para encerrar, este texto de Mateus capítulo 18 nos ensina duas preciosas lições, provavelmente mais, mas eu fico em duas. Primeiro, devemos perdoar porque Deus nos perdoou primeiro. A carta de João, no capítulo 4, diz: Deus nos amou primeiro. E se Deus nos amou primeiro, Ele também nos perdoou primeiro, ao enviar Jesus para nos salvar. Então, se você se diz cristão, então você foi perdoado. E Jesus te desafia também a perdoar os outros. Quem é a pessoa que você precisa perdoar? Não espere para perdoar. Pois quanto mais tempo você esperar, provavelmente mais doente você vai ficar. Mas quanto antes você perdoar, talvez algumas feridas suas vão ser saradas. E em segundo lugar, e com isso eu vou terminando, o perdão de Deus, ele é ilimitado. Sim, o perdão de Deus é ilimitado. O perdão que o empregado recebeu foi 600.000 vezes maior do que ele tinha para receber do outro, e ele não perdoou aquele que devia uma mixaria, mas foi perdoado pela grande dívida que ele tinha. Sim, o perdão e o amor de Deus, eles são ilimitados. Por isso, perdoe você também e creia em Jesus, porque Ele te ama e quer também restaurar a sua vida e os seus relacionamentos, porque perdão restaura relacionamentos. Que você tenha a coragem de perdoar quem te magoou, quem te feriu, quem te machucou, porque vai ser bom para você e vai ser bom para outra pessoa. Que Deus assim te abençoe e te fortaleça. Convido você para uma palavra de oração. Obrigado, amado Deus, que a Tua palavra venha ao nosso encontro para nos perdoar e nos amparar. Dê-nos a coragem de perdoarmos uns aos outros, assim como Tu perdoaste e perdoas a cada um de nós. Te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O hino que nós queremos ouvir agora, ele vem ao nosso encontro a partir dessa mensagem: em nada ponho a minha fé.
queremos ir finalizando o nosso culto, antes, porém, queremos ter a nossa oração final. E nesta oração, nós queremos colocar você, a sua família, de repente os seus conflitos, as suas mágoas que de repente você tem com pessoas da sua família, ou vizinhos, ou pessoas no seu trabalho, ou até mágoas que você tem com pessoas dentro da sua própria igreja. Sim, também temos pessoas magoadas dentro das nossas igrejas. Então convido você para uma palavra de oração. Querido e bondoso Deus, nós te agradecemos por este culto. Nós te agradecemos porque é a tua palavra que vem ao nosso encontro. Restaura, Senhor, as nossas vidas, restaura, Senhor, os nossos relacionamentos, para que a tua palavra possa também estar no nosso coração. E se ela está no nosso coração, ela quer também fazer com que nós perdoemos e nos aproximemos uns dos outros como pessoas, como famílias. Coloca, Senhor, sobre nós as tuas bênçãos. Esteja com casais, esteja com famílias, esteja com filhos que têm as suas crises com seus pais, marido com a esposa, enfim, todas as situações que nos envolvem como pessoas. Colocamos tudo na tua presença, colocamos a nossa igreja, o nosso município, o nosso país, as nossas famílias, tudo diante de ti. Cuida, Senhor, de todos nós, enquanto juntos nós oramos a oração que tu nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Enquanto você orava o Pai Nosso comigo, você conseguiu orar ele em paz? Você não precisou parar o Pai Nosso também na metade? Se não precisou, que bom que você está em paz com Deus e também em paz com as pessoas que estão próximas de você. Receba agora a bênção de Deus. Projetamos uma bênção para que você possa também acompanhar. E esta bênção diz assim: que Deus te guarde, que Deus te guie, te segure bem na tua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Sim, que os anjos de Deus, que o amor de Deus, que o perdão de Deus, que a graça de Deus, que é infinita, acompanhem você a cada momento. Amém. Agradecemos mais uma vez que você tem nos acompanhado. Divulgue os nossos vídeos, colabore com a nossa comunidade, pois é importante e importantíssimo termos o seu apoio. Que Deus esteja com você, na sua casa, na sua família. Um abençoado dia. Amém.